Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Reclame Já. Esta é a nação consumerista, a bancada mais qualificada do estado de Goiás. E quem deu esse título? Nós mesmos, os consumidores, elegendo o canal Reclame Já como o canal que vai defender os direitos do consumidor. Meu nome é Helder Leite, o seu anfitrião, nesta noite, ao lado de Ludmila Carmo, a minha parceirinha querida. Seja bem-vinda, Ludmila, mais uma vez a um videocast do canal Reclame Já, o canal do consumidor. Olá, Helder, tudo bem? É um prazer novamente estar aqui, especialmente porque o assunto de hoje é um assunto que eu gosto bastante. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, eu convidei a doutora Jordana, que é a nossa vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB aqui de Goiás. Ela também é especialista em Direito do Consumidor e é professora e palestrante. Seja muito bem-vinda, doutora Jordana. Obrigada, muito obrigada, doutora Ludmila, doutor Helder, pelo convite. É um prazer poder estar aqui contribuindo com os consumidores, com informações, porque, como eu costumo dizer, consumidor bem informado não é passado para trás. E aqui é o local do consumidor soberano. Por isso que eu vou pedir logo a sua inscrição no canal, para você fazer um comentário ao longo do vídeo. E ao final, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe para que possamos chegar ao maior número de telas possível e aumentar o nosso engajamento. Qual é o tema? O que nós vamos conversar hoje, Ludmila? Parece que não tem problema nessa área, né? Quase não tem, quase não acontece nada. O nosso tema de hoje é sobre o transporte aéreo. Eu tenho certeza que você, consumidor, que gosta de viajar, já deve ter enfrentado algum tipo de problema no seu voo, na sua bagagem. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje com a participação da doutora Jordana. Transporte aéreo. Agora imagine você ser humilhado dentro de um terminal de aeroporto, ficar ali por horas e horas aguardando um embarque que estava previsto e não aconteceu. Imagine você o dissabor de sair da sua cidade de origem, chegar a um destino intermediário, a um outro ponto, a outro aeroporto, e perceber que a sua bagagem foi enviada para outro aeroporto, às vezes até outro país, não se sabe, ou que perderam a sua bagagem. E aí, o que você deve fazer? Quais são os direitos do consumidor quando enfrenta esse tipo de situação? Um atraso do embarque ou o cancelamento de um voo? Será que todas as situações têm algum tipo de previsão para reembolso, para algum tipo de indenização? Em que situações nós vamos aplicar as regras? E quais são as regras aplicáveis? E para falar a respeito, por isso eu escalei essa bancada. Elas mesmas, Ludmila e Jordana, que estão aptas a conversar com você, consumidor, esclarecer esses pontos, né? Porque saibam sempre, existem órgãos regulatórios, todo mundo sabe que existe Procon da vida, existe plataformas de atendimento, mas ali no calor, na emoção, na raiva, ali no aeroporto, o que é que você faz? A quem você reclama? Você vai gritar? Você vai sair fazendo barraco? Vai deitar no aeroporto e ficar rolando e gritando? Como muitas pessoas fazem aí para reclamar no Instagram, fazendo gracinha? Não, qual é a forma correta? Para isso eu escalei as melhores. Eu já começo com você, Ludmila. Você vai dizer o seguinte, explicar logo lá aos nossos consumidores, primeiro passo, né? Qual que é a Bíblia da aviação civil, né? Onde está ali a normativa maior? Né? Onde é que ele vai procurar no Código Penal as regras para o embarque, desembarque? Onde é que ele procura isso? Vamos lá. Eu até ouvi, foi a doutora Jordana falando isso, que o passageiro, né, ele tem uma Bíblia que ele tem que andar sempre com ela quando ele tiver algum problema dentro do voo. E claro que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, que já é uma norma que protege bastante o consumidor, mas no caso do transporte aéreo, nós também temos a Resolução 400 da ANAC. Nela, ela vai trazer de forma mais minuciosa quais são os direitos dos passageiros e como a companhia aérea, principalmente, deve agir quando ocorrer alguma intercorrência naquele voo ou na bagagem. Então, é uma norma muito importante e é dela que nós vamos tirar as dicas que nós vamos dar para você, consumidor, hoje. Pois é, então já rola a palavra para você para, vamos aqui, explorar a doutora Jordana, né? Vamos explorar no bom sentido, No né? bom sentido, não, olha lá, porque em tempos difíceis como hoje, se fazem um corte dessa fala aqui, ainda vão dizer outra coisa, né?
Para iniciar, vamos falar um pouquinho agora de bagagem? Como que funciona a questão da bagagem, se o consumidor aí tiver a sua bagagem extraviada, ou se ele tiver algum dano ali, perceber que houve ali algum dano na bagagem durante o serviço de transporte aéreo. Bom, como bem disse a doutora Ludmila, nós temos uma Bíblia, né? Que é um verdadeiro manual, onde constam ali de forma pormenorizada as principais situações, os principais problemas enfrentados pelo passageiro aéreo e as suas possibilidades, os seus principais direitos. E com relação à bagagem, é importante mencionar que o consumidor ele terá direito a transportar uma bagagem de até 10 quilos de forma totalmente gratuita. Mas eu sempre informo, eu sempre oriento o consumidor no sentido de que se informe com a companhia aérea com relação às regras, com relação às dimensões da bagagem, para que evite surpresas, né, no momento ali do embarque. E ressalto, se o consumidor tiver se atentado a todas essas regras, a bagagem estiver de forma adequada, tal qual exige o transportador aéreo, e ainda assim ele foi informado que aquela bagagem terá que ser, por algum motivo, despachada, esse serviço deverá ser prestado sem qualquer custo ao consumidor. Com relação ao dano da bagagem, o consumidor terá direito a ser indenizado. E aí a orientação é no sentido de que, caso ele transporte bens de valor, que ele preencha o formulário ainda no ato do check-in, identificando todos esses bens de valor. E, para além disso, eu gosto também de orientar os meus clientes para que tirem fotos, registre, abra ali a sua bagagem, tire uma foto, para que você consiga, dessa forma, demonstrar... Vai até ajudar a lembrar, né? Depois Exatamente, também o que tinha ali, exatamente. Porque a questão da prova é muito difícil, né? Até quando você vai para uma judicialização, falar o que estava dentro da mala é muito complicado. Exatamente. E aí nós teremos, então, em caso de eventual problema com essa bagagem, o formulário, juntamente com as imagens feitas pelo consumidor, de forma que ele conseguirá, então, um conjunto probatório mais robusto e demonstrará de forma inequívoca o que tinha ali na sua bagagem. Isso no posto de atendimento da ANAC do aeroporto. Exatamente, no ato do check-in, em caso de transporte de bens de valor, né, por exemplo. Isso check-in, e depois... Tá, tudo bem. Exato. Próximo ponto, se tiver, então, um caso de extravio de bagagem... Isso, aí que... Aí que a coisa pega, né, doutora? Principalmente quando é o local de ida, né? Extravio, tudo danificado, né? Foi violado, retiraram alguma coisa dali, Exatamente. Né? Romperam um lacre, um cadeado, um zíper, não sei. Exatamente. No caso de extravio, o consumidor terá o prazo de 7 dias para que a companhia aérea dê um posicionamento, encontre a sua bagagem, se a gente estiver falando de um voo doméstico, 7 dias. Em caso de voos internacionais, esse prazo será de 21 dias. E aí, meus amigos, é importante que ele preencha outro formulário, que é o requerimento de... Isso lá dentro do aeroporto, de assim que ele constatou que a bagagem dele não voltou, né, na esteira, ou chegou danificada. Exatamente. Registrar no ato, ali no distrito no distrito do crime, né, como é que eu vou dizer, né, no local do fato mesmo. Não é para ir para casa e depois voltar e reclamar, não. Ele pode até fazer isso. Ele tem até 7 dias para fazer. Para formular a reclamação. Para formalizar essa reclamação no caso de... Distrito de culpa, de dano, né? Por exemplo. Porque às vezes ele não vê. O dano, aí o extravio, por óbvio, né? Naquela hora ele já sabe. Pois é, o extravio na hora viu. E aí? Agora aí o dano, ele solicita o RIB, né? Que é o requerimento de irregularidade de bagagem. Ele vai preencher ali, comunicar imediatamente o extravio dessa bagagem. O transportador, por sua vez, terá o prazo de 7 dias em se tratando de voo doméstico ou 21 dias em se tratando de voos internacionais. Não localizou a bagagem, o consumidor deverá ser indenizado no prazo de 7 dias. Ressalto, independente de judicialização nesse caso. O requerimento administrativo é uma decisão de indenizar administrativa também, né? E quando tem a divergência sobre o conteúdo e valor? Aí ele estará respaldado pelos formulários e pela foto. Daí a importância de ter tudo registrado. Às vezes o cara tá vindo por exemplo, tá vindo de Miami, né? Inclusive a gente tá pensando em fazer uma viagem, né? Nossas férias, né? Vamos para Miami fazer compra. Aí na volta a gente traz nossas malas, coloca ali dentro um laptop novo, um iPhone, não sei, uma câmera
DSLR muito boa. Vamos trazer uns mimos de lá. Isso está dentro de uma das nossas bagagens despachadas lá. E, claro, não vou falar que questão de impostos, se passou em alfândega, em questão da Receita Federal, nada disso. Só questão de conteúdo. Declarei que eu estou transportando isso. Chegou aqui. Vai ter disparidade, né? Tem algum limite para essa indenização dos danos materiais? No caso do extravio, eu vou provar. Ó, eu tinha ali um computador, tá aqui a nota que eu comprei em tal loja lá em Miami, tô vindo, cheguei em Brasília, em São Paulo, fui desembarcar e sumiu. Exatamente. Nesse caso, se for a gente vai falando de um computador novo, tiver a nota, a comprovação, eu entendo que a restituição deverá ser na sua integralidade. Agora, se for um bem já usado, né? Tiver um tempo de uso... No máximo, o valor estimado, né? Exato. A companhia aérea, inclusive, faz eles abatem, né? Um percentual. E é interessante esse ponto, chega a ser um pouco polêmico. Inclusive, já vi casos judiciais no sentido de que casos muito específicos. Vocês falando aí de uma viagem para Miami, né? Se nós formos, sei lá, fazer uma viagem internacional para esquiar, não sei, cordilheiras, enfim, qualquer que seja o destino aí. E aí, nós sabemos que aquelas roupas são específicas, né? São pesadas, são compatíveis com o gelo, né? Com a neve. E a gente não usa esse tipo de vestimenta. É uma compra específica. É uma compra específica para determinado fim. A gente não utiliza aquilo aqui no Brasil. Então, se o passageiro tiver feito a compra, muita gente deixa para alugar lá no local, mas se ele tiver se antecipado, feito a compra aqui no Brasil, colocou na bagagem e foi extraviado e ele comprovar que nunca utilizou aquela vestimenta ou que ela foi adquirida para aquele fim específico, nesse caso eu entendo que não cabe o abatimento, né, digamos assim, desse percentual que é muito corriqueiro pelas companhias de fazerem, geralmente 30% do valor, e aí restitui, indeniza, né, a forma ali, o equivalente. Porque, nesse caso, ele adquiriu para um fim específico. Ele não vai utilizar aquele material, aquele equipamento aqui no Brasil, porque o nosso clima é incompatível com aquela roupa, né? Então, eu entendo que, nesse caso, inclusive, já vi situações em que o magistrado determinou a restituição na integralidade. Mas, ou seja, judicializou, né? Porque administrativo... Exato. É mais difícil comprovar, né? Porque eles têm esse hábito de abater. Mas dentro disso aí, ainda pegando o seu exemplo da viagem e da compra de roupas especiais pro local, Ludmila, é isso aí que é chamado reembolso de itens emergenciais ou não? Não. Tem uma situação no caso de extravio de bagagem que, por exemplo, como a doutora disse, a companhia tem 7 dias para devolver a sua bagagem. Então, pode ser que ela encontre no dia 1, dia 2, dia 3, você está lá no meio da viagem, principalmente quando você está fora, né, do seu domicílio, e você precisa, por exemplo, eu tive um caso de que a família foi para a praia. Chegou lá, bagagem perdida. E aí? Qual que era a roupa que eles estavam? A roupa que estava no voo, calça jeans, tênis, como que vai pra praia com essa vestimenta? Exatamente. Então, eles tiveram que adquirir uma roupa, pelo menos para 1 ou 2 dias, esperando ali que a bagagem fosse restituída. Então, esse reembolso dos itens emergenciais inclui também itens de higiene, né? Vai ter que comprar uma escova de dente, não é todo hotel que dá, toalha. Se tiver um remédio que tá tomando, uma medicação que tá tomando especial também, né? Que às vezes que estava na bagagem. Então, tudo que o consumidor tiver que adquirir enquanto a bagagem dele estiver extraviada, porque ele precisa daquele item... E guardando algum nexo com a viagem também, né? Isso. Ele não pode chegar lá e, às vezes, vai comprar um item desnecessário e dizer que aquilo ali faz parte do... Isso. Nesse caso mesmo que eu tive, eles compraram roupas de banho, porque as crianças queriam, mesmo que a bagagem tivesse... Como que você vai explicar pra criança? Não tem como. O mar tá ali, você não pode entrar. E as crianças queriam, então, compraram biquíni, chinelo, roupa... Né? Toalha, é o básico de protetor uso solar, um desodorante. Exato. Claro, né? Não vai fazer a compra do ano. Não é a compra do ano. Não vai fazer uma de engraçadinho também. É o bom senso. Tanto que o juiz, muito desses casos são judicializados. Então, o juiz ele vai analisar ali também um bom senso. Qual a quantidade que você comprou. Mas, então, o que você precisou adquirir enquanto a sua bagagem estava extraviada, você tem direito ao reembolso. Esse reembolso ele pode ser solicitado para a companhia aérea em até 7 dias. E ela deve te reembolsar.
Se não reembolsar, aí tem a opção de judicializar. Mas o consumidor ele tem esse direito de ter esse reembolso desses gastos que ele teve enquanto a bagagem dele estava extraviada. E só pegando o gancho da doutora Ludmila, é importante que o consumidor se atente a guardar as notas fiscais, né? Sim. Todos os comprovantes de todas, absolutamente todas as despesas que ele tiver, enquanto, como bem dito pela doutora, a bagagem não for localizada, porque isso facilitará o processo de comprovação de todos os gastos que ele teve, para que então ele consiga a sua indenização. Deixa eu só. Nós esquecemos aqui de mencionar. Existe uma sopa de letrinhas. E o consumidor não é obrigado a ficar decorando nada. Nenhuma sopa de letrinhas. É muita coisa. É ANAC, ANEEL, ANEL, ANS. Não. Mas nós estamos falando hoje aqui da Agência Nacional de Aviação Civil. Por isso nós falamos ANAC, uma sopa de letrinhas. É mais um órgão da burocracia estatal encarregado de zelar e regulamentar tudo que é necessário e relacionado à aviação civil dentro do Brasil. Então, ele pode inovar o ordenamento? Teoricamente, não. Ele pode revogar o Código de Defesa do Consumidor? Não. Pode anular algum tipo de direito e garantia já prevista na Constituição? Não. Ele tem que tratar das minúcias das picuinhas. Por isso nós estamos falando de ANAC. E se você precisar fazer uma pesquisa, você vai entrar no site da Agência Nacional de Aviação Civil. Ali você vai ver muita informação, inclusive antes de viajar. Até recomendo, faça isso. Faça um tour pelo site, veja ali as perguntas frequentes e respostas frequentes, né, que são dadas, e você já chega mais embasado. Vamos girar a notícia? Vamos. Girando aqui girando a nossa pauta e aproveitando aqui e pedindo a audiência, a inscrição no canal, o comentário e o like. Estou aqui com Jordana Lamonier e Ludmila Carmo, minha parceira de bancada, falando sobre as principais ocorrências na aviação civil brasileira. Perda, furto de bagagem, extravio, atraso de embarque ou de conexão, as maiores tragédias que possam acontecer dentro de um terminal aeroportuário, né, que é a palavra que eles gostam de usar, a linguagem nossa. No aeroporto, as principais ocorrências. O que fazer? Para isso eu estou recebendo a melhor bancada do estado de Goiás. Vamos falar sobre a alteração do horário e do trecho, que aí a gente já passa, né? Sobre a alteração do horário do embarque ou trecho de voo, né? Como é que funciona gosta isso de fazer aí, bastante Pois isso. é, vamos- Tem feito bastante, Vamos por nem etapas, avisa. né? Vamos na prática aí. Nem avisa. Tem um embarque previsto para as 9 da manhã da quarta-feira. 10 da manhã, 12 de novembro. Quarta-feira. Tinha um embarque lá previsto. Chegou para fazer o check-in, descobriu o quê? Qual que é a primeira ocorrência que pode acontecer, Ludmila, Jordano? Toma aquele susto. Olha, foi cancelado. Não tá chovendo, não é problema de pane, ou de alguma ocorrência na pista, algo que possa justificar. Nada disso. Simplesmente foi talvez uma desorganização da companhia. Não preparou a aeronave ali para o embarque, né? E aí, chegou lá, só vai poder... Era 10 horas o embarque previsto, agora só vai poder embarcar às 14. O avião da aeronave só decola às 14 horas. 4 horas depois do previsto. E aí, qual que é o primeiro passo? Eu começo com você, Ludmila, e a gente passa aqui a conversa com a Jordana. Seguindo o seu exemplo. Chegou para fazer o check-in, chega Às lá, 10 da manhã. o voo está cancelado. Primeiro, a companhia aérea ela tem que reacomodar aquele passageiro em outro voo, no voo mais próximo que tiver, inclusive podendo ser um voo de outra companhia aérea, o que eles sempre se recusam Isso a ali fazer. no balcão da própria, Isso. no guichê da companhia aérea, né? Isso, ela deve te reacomodar em outro voo e o horário mais próximo possível. Aí ele vem e fala que o horário mais próximo possível é 4 horas depois. Normalmente é. Aí eu vou passar a bola para a doutora Jordana. Vamos lá, Jordana, Vai 4 ter que ficar horas esperando depois. 4 horas, o que aí já configura um atraso, né, na É viagem. um atraso considerável, né? Eu diria. O que a companhia aérea tem obrigação de fazer? E vamos piorar. Tá lá a doutora Jordana, o marido e o filho gritando, chorando com fome. E aí? Aí o saco de skinny ali acabou e a pitulinha também. E aí? Vamos na prática, né? E acontece muito, né? Infelizmente. São situações que nós nos deparamos aí, infelizmente, cotidianamente, de atraso, seja por qual for o motivo, que são inúmeros, como bem mencionou o Dr. Helder, podem ser ocasionados por uma manutenção programada, ou um bird strike, ou uma alteração climática.
Mas, independente dessa situação, o consumidor não deve ser compelido a suportar qualquer que seja o prejuízo decorrente da falha na prestação desse serviço pelo transportador aéreo. E o nosso manual, né, do transportador aéreo, Resolução 400 da ANAC, ela prevê a obrigatoriedade da companhia de prestar assistência material nos casos de atraso. Então, a partir de... Não precisa ser necessariamente 4 horas, como o exemplo do Dr. Helder. Pode ser a partir de 1 hora. Um exemplo elástico, porque ali já é a situação que fica crítico, né? Para quem está, por exemplo, no horário de almoço, ou está com criança, tudo... Vamos te interrompendo, mas vamos para a prática. O voo Goiânia-Cuiabá, a partir do momento que você entra, ele leva mais ou menos 1h15. 1h15 está tudo dentro da programação. Quem está com uma criança, quem está com um adolescente, quem está com um idoso e tal. Mas 4 horas pode ser que quebre toda uma rotina. Às vezes precisa de uma medicação. Muitas pessoas vão tá no horário. Isso, né, mas assim, é importante lembrar que a partir de 1 hora, o transportador já tem a obrigação de prestar assistência. Então vamos lá, se era 10 horas a previsão para o embarque, 11 horas da manhã, eu vou lá no guichê e falo o quê? O transportador tem que facilitar os meios de comunicação, seja com acesso à internet. Estou sem 4G lá no celular, não tenho telefone, eu preciso entrar em contato com o meu destino. Vai no balcão de atendimento e eles têm que prestar essa assistência. 2 horas de atraso, a alimentação. Meio-dia. Então, se você embarcar 10, deu meio-dia, já sei que nada de embarque. O que tem que fazer, Jordana? Além da facilitação de comunicação, o transportador tem que garantir a alimentação. Aproveitando que é meio-dia. Aproveitando que é meio-dia, né? E exatamente, bem lembrado, doutora Ludmila. Não é um saquinho de bolacha, não, é uma refeição compatível com o horário, não é um snack. Então, por exemplo, se estamos ali próximo ao horário de almoço, é uma refeição compatível com o almoço. Ele faz isso com voucher? Não, pode ser com voucher. Não é uma barrinha de cereal, por exemplo. A hora do almoço é uma barrinha de cereal que tudo bem. Vai pra lá, para a gente encher a paciência, vai embora. Exatamente. Então, um pacote de milho-pão e uma pichula, né? A criança é assim? Não. É uma refeição completa, compatível ali, né? Dentro do esperado. Agora, a partir de 4 horas, já é um atraso considerável, né? O transportador já tem que fornecer a hospedagem. Uma observação importante. Tem o horário que tem a questão da pernoite, né? Dependendo do horário. Né? Exatamente. Vamos continuando o nosso exemplo ainda. Já é 13 horas, é 3 horas de atraso já. 3 horas de atraso, ele vai ter direito à refeição. A partir da 4ª hora de atraso... 14 horas do nosso exemplo. Já tem que fornecer a hospedagem, se for o caso, né? Dependendo do horário, a pernoite, toda assistência sem custo adicional. Nada de jogar o consumidor lá no chão, deitado em cima das malas, fornecer um colchonete, abrir a camisa até lá embaixo e ficar lá de maneira estirado. De maneira nenhuma. E sempre reforçando que é sem custo algum. A companhia aérea não pode condicionar a prestação desse serviço ao pagamento de qualquer taxa ou retenção de algum valor. Nada disso. Agora, uma observação importante. Se o voo for no domicílio daquele consumidor... Da nossa cidade, né? Na nossa cidade, por exemplo, nós moramos aqui em Goiânia. Né? Estamos em Goiânia, no aeroporto de Goiânia. O transportador não será obrigado a fornecer o serviço de hospedagem. Teoricamente, vai te mandar para casa, mandar sem custo algum. Ele vai fornecer o transporte, né? Aeroporto, casa e casa, aeroporto novamente. Agora, se nós estivéssemos, né, em um estado diferente, aí sim comportaria. Faz sentido, porque também, óbvio, né? Questão do bom senso também, que a gente sempre reforça, né? Bom senso, boa fé. Já deu já é uma dica aí bacana, né, Ludmila? Já sabemos o que acontece com 1 hora, 2, 4 horas, né, de atraso. E lembrando sempre, a companhia, teoricamente, tudo isso, não é? A gente fala que é sem custo, mas na verdade ela já cobrou de você no bilhete. Ela já embutiu isso aí de alguma forma. Sim, não é um serviço barato. E não é um extra, assim, não é um adicional. Na verdade, você já pagou. Ela tá te reparando pelo dano que ela te causou. Então, imagine você. E falando em reparação de dano, é importante sempre ressaltar que, ainda que o consumidor tenha assistência prestada pela companhia aérea, ele poderá ainda pleitear uma indenização, uma reparação, uma compensação pelos danos extrapatrimoniais que ele vier a suportar. Porque fazendo um link aí, né? Nós estávamos dando um exemplo a passeio, mas se pega uma Jordana da vida aqui, uma Ludmila da vida, que são popstar, né? Vão lá para suas palestras, para suas audiências. Aí nós descobrimos que Jordana Lamonier perdeu o congresso que ele ia fazer lá no congresso lá em Florianópolis, por exemplo. Estava programado, saiu com antecedência, embarque com antecedência, para chegar com antecedência.
tudo com antecedência, nada em cima da hora. Mas por conta desse atraso cabuloso aí, não necessariamente 4 horas, pode ser que não consiga um embarque no mesmo dia. Aí ela perde o evento dela no Congresso de Direito do Consumidor lá na outra cidade. E aí, Jordana? Exatamente. Aí, além do direito à assistência material, compatível com o tempo do atraso, o consumidor poderá, então, pleitear uma reparação. E é importante ressaltar que, nesses casos de atraso ou cancelamento, o dano moral, infelizmente, ele não é presumido. Ou seja, é o tal ele do in deverá... re ipsa, né? Não, Nada in de re presunção. Você precisa Nós mostrar tivemos- onde atingiu Exato. Nós tivemos uma alteração, uma mudança no entendimento. E agora tem que ser devidamente comprovado. Então, preciso demonstrar o prejuízo que eu suportei. Perdi uma palestra, uma audiência, um compromisso importante. Ou era uma viagem de lazer. Não precisa Perdi ser trabalho, um né? dia- Pode ser lazer, né? Se você contrata um pacote de 7 Exato. dias e perde ali Um 2 dia, dias, perdeu uma você tem conexão. um prejuízo É um prejuízo. considerável. Eu tive E ele deve ser reparado. Diz aí, Ludmila. Eu tive um caso, inclusive, real desse mesmo modelo. Eram 3 executivos que iriam fazer um curso para uma rede de hospitais. E eles chegaram, na verdade, perderam o voo atrasou o voo aqui em Goiânia. E aí, quando chegou para pegar a conexão, perderam a conexão por conta do atraso inicial. Aí, eles tiveram que pedir a reacomodação, só que a companhia aérea queria reacomodar eles num voo que ia demorar 16 horas. Eles iam ter que ficar esperando Olha aí. 16 horas. Então, eles perderiam o curso. Para eles, não era viável, porque eles tinham um compromisso a cumprir. Eles fizeram o quê? Seguiram de carro? Aí, para Adquiriram uma eles, passagem. aí eles falaram. Aí, não tinha a outra companhia com outro voo. Realmente, o voo pro local era complicado. Para eles, ficaria mais fácil ir de carro. Locar um veículo. Então, Certo. optaram. E a ANAC, na regulamentação dela, ela fala que o consumidor ele pode escolher se ele quer ser reacomodado em outro voo, se ele quer o reembolso Rodoviário. daquela passagem, ou se ele quer utilizar de outro tipo de transporte para executar o serviço. Então, tudo isso por conta da companhia aérea. Faz algum sentido, né? Sempre. O cara pode alugar o carro, como foi o caso. Se for o caso de ir para uma rodoviária, for perto, seguir o trecho, tiver passagem, for mais interessante para não perder o compromisso. Sim, Exatamente. e nesse caso eles chegariam Possível também. antes do que no voo que eles seriam realocados. Então, para eles foi mais interessante, apesar de ser uma viagem mais cansativa. Aí entra nessa questão de demonstrar, né, o dano, né? Mas aí já fica mais Sim. fácil de demonstrar, Passa né? o que era um mero aborrecimento, você tá indo fazer um curso, não tem que estar descansado, chega lá, tá cansado de dirigir, de ficar horas dentro de um veículo. Exatamente. Mas, de qualquer forma, tem essa questão de que ele pode escolher se ele quer ser realocado em outro voo, se ele quer o reembolso, se ele vai executar aquele serviço por outro meio de transporte. No caso, eles optaram por locar um veículo, porque chegaria mais rápido do que o outro voo que eles seriam realocados. E aí, importante frisar que é sempre a escolha do consumidor. Então, ele não pode ser compelido ou, né, o transportador chegar e falar, olha, tivemos essa situação, mas você será indenizado tão somente com a reacomodação em outro voo, ponto. É assim. Acontece muito isso. Se não né? Eles quiser, mostram fica como sem. única Não, alternativa. exatamente. É isso aqui, pronto. Se E você aí, quiser, às vezes, aceita. a gente se depara com um consumidor que realmente não tem essa informação. Ele não sabe que ele tem esse poder de escolha, né? Ele, enquanto parte vulnerável da relação de consumo hipersuficiente, que tem ali a proteção do Código de Defesa do Consumidor, é importante que ele saiba dessas diretrizes, que ele saiba dos seus direitos, para que realmente ele saiba quais atitudes tomar caso se depare com esse tipo de situação. Ainda aproveitando esse tema, eu vou pedir para vocês descreverem e dizerem aqui o que significa também essas palavrinhas aqui, né, na língua Palavras estrangeira, né, as difíceis. palavrinhas aqui. Falar para o consumidor. Começa com Ludmila, depois passo para Jordana. Ô, Ludmila, olhando para aquela câmera ali, fala para o consumidor, o que é o tal do overbooking, hein? O que é isso? Overbooking? Overbooking, também conhecido como preterição de passageiro, é quando a companhia aérea, ela fala que você não vai poder embarcar porque o voo está lotado, apesar de você ter se apresentado para embarcar. E aí entra todas essas regras que nós já falamos, tem que prestar assistência até você ser realocado, tem a questão, você pode escolher, né, se quer ser realocado, se quer reembolso, se quer executar o serviço por outro meio de transporte. E outra questão a mais ainda, no caso de overbooking, é que a companhia ela deve te compensar imediatamente. E isso, a própria a resolução já determina lá que ela tem que te pagar
Aí, no caso da resolução, ela cita direitos especiais de saques, que é como se fosse um percentual das principais moedas que nós temos. Real, euro, Certo. dólar. E aí ele faz um cálculo ali. Uma média, né? Mas a questão é o Banco Central. É só jogar lá no Banco Central que ele vai fazer o cálculo. Tem uma Não preocupa calculadora, com isso. consegue converter, mas é na faixa de uns R$7, mais ou menos. E a companhia aérea, ela deve te reembolsar imediatamente esse valor. É como se fosse uma multa ali por ela ter impedido o seu embarque. Na verdade, 200... então, é vender o bilhete além do que da capacidade de passageiros, né? Que é o que comporta a normalmente aeronave, eles né? fazem, que eles dizem para não ter prejuízo, eles vendem mais bilhetes do que o que tem disponível na aeronave. Eu nunca entendi como que isso pode acontecer em tempo de informatização, né? 30 anos atrás, até a rodoviária tinha um mapa das poltronas disponíveis, virava aquele computador gigante para você, escolhe aqui a sua... Pô, ainda hoje, não é aeronave isso acontecendo, vendendo mais bilhete. Mas eles vendem propositalmente, doutor Helder, justamente para evitar, entre aspas, um então prejuízo. É malandragem mesmo, pra não né? ficar lugar vago. Engraçadinhos. Exato, porque eles consideram que pode acontecer algo imprevisto que impeça aquele passageiro de comparecer espontaneamente ao embarque e para a companhia aérea não ficar no prejuízo, eles vendem em excesso. E aí, é importante ressaltar que neste tipo de situação, ao contrário do cancelamento ou atraso do voo, o dano moral ele é presumido. Então, ele independe de comprovação. O overbooking é presumido, não precisa provar o dano moral. Ele já... Comprovou ali que teve uma preterição de embarque, houve preterição de overbook. embarque. Outras palavras. Foi impedido Provou de que embarcar. você foi sacaneado no embarque, a palavra correta é essa, e é assim que essa gente precisa ser tratada, porque ali no calor do aeroporto, ninguém tem domínio jurídico para ficar com discussão de tese jurídica, não. Ninguém dá conta disso, não. Você dá conta, Ludmila? Eu não daria conta. Você ficaria assim, tá, aqui. Vou fazer o quê? Vou pegar uma colinha e ver quais são os meus direitos? Na hora, não dá tempo de você fazer tudo isso. É muita informação. Ninguém vai ficar com a resolução impressa na mão. Olá, eu sou o Helder, eu estou aqui com a resolução 400, quero fazer valer os meus direitos. Isso não funciona, não é assim. Então, mas emendando, Jordana, eu te interrompi, mas emendando aí, só me diz uma coisa aqui, ainda dentro do overbooking, aliás, além do overbooking, você falou que o dano é presumido, o dano moral é presumido, você não precisa provar o dano. Ao contrário das outras situações que você precisa provar demonstrar a extensão do dano, principalmente, aonde que repercutiu, abalou na sua psique, como eles falam, onde que aquilo ultrapassa o mero de sabor. Mas ainda nessa linha, para não perder e a gente já girar a notícia em seguida, me fala, e o no-show, overload? Que sopa de letrinhas são essas também? Bom, no-show também, ao contrário do que ocorre com overbooking, né, que é um menosprezo planejado ali, causado pelo transportador aéreo, o no-show é quando o passageiro deixa de comparecer ao embarque previsto. E aí, nesse sentido, é importante esclarecer, em que pese seja uma prática muito corriqueira pelo transportador aéreo, no caso de no-show pelo passageiro no voo de ida, ou seja, ele deixou de comparecer no voo de ida, é comum que o transportador aéreo cancele automaticamente o voo de volta. E isso é considerado uma prática abusiva, inclusive passível de indenização. Inclusive, eu tive um caso que nós logramos êxito em fase recursal. Em primeira instância, nós tivemos uma improcedência. E, muito resumidamente, era um caso envolvendo um voo internacional. E aí, a mãe de um dos passageiros, né, que era uma criança menor de idade, não se atentou ao passaporte do filho. Ele estava fora da data de validade. E aí, é culpa do transportador? Não, nós estamos, né, diante de uma situação que é chamada de culpa concorrente, né, onde tem ali a culpa do consumidor. Só que eles não compareceram. Tivemos a configuração do no-show no voo de ida, mas o transportador cancelou o voo de volta de forma automática. E aí eles não conseguiram remanejar o voo, não conseguiram remarcar esse voo e sofreram, então, um prejuízo. Em sede, e aí foi um caso muito curioso, porque na defesa, na contestação, a companhia aérea reconhece a falha, inclusive informa. Eles compraram por meio de uma plataforma, eles adquiriram um pacote de viagem por meio de uma plataforma bem conhecida, inclusive, que faz essa intermediação, né, entre o transportador e o passageiro.
a companhia aérea informou, inclusive, que tinha feito reembolso para essa plataforma, mas a plataforma não fez o repasse ao consumidor. Ou seja, eles reconhecem que houve uma falha, confessam que fizeram um reembolso, mas esse dinheiro não chegou ao consumidor. E aí, doutor Helder, muito me espantou o resultado, porque a sentença veio totalmente improcedente. Ainda aquela sentença bem genérica, bem que a gente está copia e cola, acostumado, né? Estandardização da sentença. Eu adoro, né, Exatamente. judiciário? Que E lindo. assim, engraçado, porque mesmo tendo o Toda essa- transportador aéreo confessado a falha, a sentença foi improcedente. Faltou dizer, não, ele não confessou, não, né? Exatamente. E aí conseguimos reverter em sede recursal, porque nós temos o entendimento já pacificado do STJ nesse sentido, que respalda o consumidor. Em caso de no-show, ainda que, no caso que eu trouxe aqui, a título de exemplo, tenha havido a culpa concorrente, né? Esse no-show tenha se dado porque ela não se atentou aí à data de validade do passaporte do filho, não competia ao transportador, não dava o direito deles cancelarem o voo de volta. Isso cabe ao consumidor que adquiriu a passagem, pagou Que por você ela. pagou, né? Exatamente. Então, nós logramos êxito aí em sede recursal. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho mais, falando agora de voos internacionais. Giro de notícia com Ludmila Carmo, voos internacionais e limite de indenização. 2 tweets, Ludmila, nesse tema aí. Só para deixar claro para o consumidor que no caso de voos internacionais, apesar da gente ter essa resolução da ANAC, o Código de Defesa do Consumidor, vão se aplicar os tratados internacionais que o Brasil faz parte. E por que eu estou falando disso? Porque vai ter um limite de indenização no caso de dano material. Então, por exemplo, se você teve o extravio da sua bagagem, ou se você teve algum outro dano material, teve que adquirir uma nova passagem, algum problema de cancelamento, de atraso de voo, esse valor que você vai ser indenizado de dano material, ele vai ter um limite de indenização por conta desse tratado internacional. Mas isso só vale para voo internacional. E isso também só vale para dano material. Quando a gente fala aí de dano moral, aplica-se normalmente o Código de Defesa do Consumidor, porque não são em todos os países que se conhece, que se tem esse Instituto do Dano Moral. Então, como é algo do Exatamente. Brasil, do Código de Defesa do Consumidor específico de nós aqui, então o dano moral continua sendo normal. Se você teve ali um dano moral, não existe nenhum limite de indenização. E o que as companhias aéreas tentam muito falar que você não teria direito, mas tem sim. Se você teve algum dano ali que extrapolou o mero ali de sabor, que extrapolou o que qualquer pessoa poderia ocorrer ali no seu cotidiano, você pode sim buscar uma indenização por dano moral, mesmo nos casos de voo internacional. É importante frisar sempre, né, Ludmila, Jordana, que nós aqui não somos aventureiros, nós não gostamos de ações aventureiras, de consumidores que querem dar o caô na companhia, inventar alguma coisa, não. O dano moral é algo muito sério, né? Então não é qualquer grilo, raiva que você passa ali no guichê, no aeroporto, que pode configurar um dano moral. Nem pode ser assim, porque daqui a pouco isso gera um ambiente de insegurança jurídica e ninguém vai querer trabalhar, mas atuar em determinadas linhas aéreas aqui no Brasil, ou em determinados aeroportos, vai virar uma confusão, voltar ao tempo só da rodoviária. Então tem que tomar muito cuidado com isso, estar sempre munido de um bom advogado que entenda da Resolução 400, que entenda do CDC, que possa captar, extrair a informação de você, traduzir aquilo numa boa petição e mostrar para o juiz. Se for uma coisa copia e cola, genérico, achar que qualquer discussão é dano moral, você vai tomar uma improcedência, vai ficar grilado e sem dinheiro, sem nada. Então, a recomendação é honestidade sempre. A defesa da relação de consumo ela envolve a boa-fé e isso vale para os dois lados. O aperto de mão é de quem presta o serviço com a mão de quem contrata o serviço. Então, eu faço sempre questão disso, de frisar a necessidade da boa-fé antes de ajuizar uma ação. Girando aqui, então, eu giro mais uma vez, Ludmila e Jordana. Vamos aqui para as perguntas frequentes, né, dos passageiros, as principais ocorrências. Aí vocês têm aqui, vocês podem trazer casos concretos, notícias que vocês leram, decisões que vocês também, como você já antecipou uma aí. Quais são as principais ocorrências, os problemas, as dúvidas dos passageiros? Vamos aqui para perguntas frequentes, né? Momento perguntas frequentes aqui do transporte aéreo nacional. Começa com você, Vou fazer, Ludmila. na verdade, uma pergunta para a doutora Jordana. Manda lá.
Qual foi o caso mais, vou dizer assim, cabuloso? Que você fala, não, a companhia aérea não fez isso. Que já chegou até você. Olha, esse que eu citei no exemplo anterior foi um dos, né? Trouxe aí, causou um prejuízo considerável para a família, que pese tenha se tratado aí de uma culpa concorrente, né? Mas eu acredito que o período mais desafiador, tanto para nós, advogados consumeristas, quanto para os próprios consumidores, aconteceu durante a pandemia. Porque a nossa lei principal, né, a nossa legislação principal, nosso manual do transportador de transporte aéreo, que seria a resolução da ANAC, foi substituída por regulamentações temporárias, né? E nós estávamos diante de uma situação, um caso fortuito, né? Era uma pandemia. Então, era muito triste ter que tentar, na verdade, consolar aquele consumidor informando, olha, infelizmente, o máximo que a gente vai conseguir aqui é uma indenização material, porque nesse caso aqui nós temos entendimento que não vai caber uma indenização extra patrimonial, porque nós estamos diante de uma situação Atípica, né? absolutamente atípica. Então, foi uma fase que teve um aumento considerável no número de demandas e, em contrapartida, teve essa questão aí do consumidor acabar tendo que aceitar, né, essas limitações que foram impostas durante o período pandêmico. Então, acredito que foi uma fase, assim, bem desafiadora. Você viu alguma coisa esquisita também nesse sentido, Ludmila? O que você já leu? Um caso estranho, assim? Eu tive um caso recente que eu achei bem... Eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa. Era de uma família pra Disney. E eles foram... Tudo bem, tudo lindo. Aí no dia do voo de volta, o voo deles foi cancelado. Aí passou para outro dia. Ok. Esperaram, fizeram check-in, tudo bonitinho. Aí chegou nesse dia, embarcaram. Aí parece que a aeronave já começou a dar problema, assim, que... Aí tem uns nomes lá que agora eu não vou me lembrar, mas tem uns nomes lá. Começou a andar tem pegar embalo para levantar, né? E a aeronave começou a dar problema a partir daí, o ar-condicionado não funcionava. Eu sei que a companhia aérea deixou todos os passageiros, aquele Airbus grande, uns 200, mais de 200 pessoas, presos por 2h30. Dentro da aeronave. Dentro da aeronave, sem ar-condicionado. Inclusive, o ar-condicionado, você pegando virou o uma matéria gancho. falando sobre isso aí, né? O ar-condicionado não é só conforto, não. Não. Dentro de uma aeronave fechada. É questão de insalubridade, e inclusive. temperatura do corpo e, também, assim, é questão até de a pessoa não ter baixa queda de pressão. Exatamente. Tem algumas repercussões a questão do ar-condicionado. Não é só para você ficar confortávelzinho, não. E aí, pegando o gancho da doutora Ludmila, é interessante, pouca gente sabe que ainda que o passageiro tenha embarcado, ou seja, ele está ali devidamente acomodado dentro da aeronave, sofreu um atraso, ainda assim a assistência material deverá ser prestada, ainda assim ele terá direito à indenização. Então é importante esclarecer esses pontos. E ainda que não existisse resolução 400 da ANAC, é questão de dignidade, né? Pô, se eu estou prestando serviço, eu vou deixar os meus consumidores sacaneados dentro da aeronave, não precisaria de resolução para certas coisas. Mas, infelizmente, nesse país nosso, tudo precisa de uma regra, de uma lei, porque a boa-fé e a honestidade, às vezes, parece que passam longe, né? Tem coisas que se falam... Às vezes eu estou lendo um regulamento ou alguma regra, algo desse sentido, eu penso assim, mas precisa mesmo disso? Não é possível, tá falando óbvio. Se tá escrito é porque tem história, né? É porque tem reclamação. Se tem placa é porque tem história. E mesmo escrito é difícil. É descumprida. Ainda... Que aí já parte para outro ponto, né? Vamos reclamar. Reclamar a quem? Quando, né? Mas já embalando nessa aí, a Jordana e você, Ludmila, já até anteciparam como documentar, né? Formalizar ali uma reclamação. Tem os formulários próprios no balcão, no guichê da ANAC. Mas, de toda forma, as outras provas os consumidores podem e devem documentar de forma, né? Se você tem um vídeo, já salva isso aí numa nuvem, passa isso para um HD, Esse caso mesmo eu só acreditei porque me mostraram um vídeo. O pessoal se tem conversas de WhatsApp, e-mails, protocolo. Hoje em dia as companhias aéreas tudo funcionam isso. muito pro WhatsApp também, né? Pois tem os atendimentos mesmo por robozinho, Exatamente. né? Sim. É gerado protocolo e aquilo lá vai servir como meio O probatório. advogado mais exigente vai pedir que você faça uma ata notarial no cartório dessa conversa de WhatsApp. Ou tentar validar essas conversas por algum software
que possa fazer essa ligação, né, e validação do conteúdo, veracidade dessa ligação de celular A com ponto de internet A com ponto B, né, que na verdade é as conexões, né? Então, muita preocupação, muita atenção, aliás, na hora de documentar isso aí. Nada de forjar a prova, tentar emendar alguma coisa, não, nada disso. Porque isso aí pode se reverter contra você. E para giro de notícia indo para a parte final, explicar aqui, eu vou pedir para a Jordana e para a Ludmila explicarem aqui na prática também como é que funciona lá o consumidor.gov, como é que ele aciona um PROCON. O guichê não precisa, vocês já falaram como que vai se comportar. O guichê já está lá no próprio aeroporto, você vai se dirigir ao guichê para formular sua reclamação do cancelamento, realocação, perda da conexão, precisa de um novo, o code share, né, que é o compartilhamento de bilhetes. Isso aí, beleza, as meninas já falaram, tá ótimo, todo mundo aprendeu. Mas vamos lá para os meios tradicionais. Já estou em casa, ou estou num destino. Não resolveram o problema. Não resolveram o problema. Lá no guichê, beleza. E aí, Ludmila? Nós temos opções para que você não precise entrar com uma ação judicial. Às vezes você só teve ali realmente um dano material, às vezes teve que aguardar ali 2 horas e não quiseram pagar nem o lanche. E você mas se sentiu, né? Porque tem direito, então você tem que buscar esse direito. Então, para buscar esse dano, digamos assim, de forma mais simples, um dano material, nós temos as plataformas, né? Nós temos o PROCON e também o consumidor.gov, que ele é bastante utilizado, inclusive, pelas companhias aéreas. Então, para você ter uma resposta delas de forma mais ágil, eu sempre gosto de orientar o consumidor a fazer a reclamação pelo consumidor.gov. E tá valendo a pena usar essa plataforma? Sim, para a companhia aérea, sim. Eles respondem de forma bem rápida para a questão do dano material. Agora, se você teve um dano, que você sentiu ali que foi lesado além daquele dano material, aí só judicializando. Mas, só fazendo um gancho, nada impede que o consumidor também se utilize dessas plataformas, ainda que o dano tenha sido extrapatrimonial. Por que eu gosto de orientar para que o faça? Porque ele vai demonstrar a má-fé da companhia aérea, ou seja, ele foi acionado ali, ele utilizou de outras formas, né, de outros meios amigáveis. Seguiu o itinerário lógico de reclamação, acionou o saque ali da companhia, não foi atendido, fez um registro no Consumidor Gov ou no Procon Web, né? Nós temos essa plataforma aqui no estado de Goiás, né? Excelente, por sinal. Fez um reclame aqui, ainda assim não foi resolvido. Tudo isso vai influenciar quando o juiz for analisar a sua demanda e for determinar o pagamento, a condenação pela reparação. Inclusive, doutor Helder, nós temos a tese do doutor professor Marcos Dessoni no sentido de que o tempo útil do consumidor, que ele perdeu, que ele despendeu para resolver um problema que ele não deu causa, como nesses exemplos que nós tratamos aqui durante todo o programa, ele deverá ser indenizado, porque ele está perdendo o tempo de vida dele fazendo um registro no Reclame Aqui, ligando, ficando horas no telefone, acionando o saque, para resolver uma falha da prestação de serviço do transportador. Né? E não deu causa. E digo mais, é além de não ter dado causa, ele pagou pelo serviço que não foi adequadamente prestado. Então, ele deve, sim, ser indenizado. Inclusive, eu vou até colar da doutora Jordana, algo que eu já ouvi ela falando em uma das palestras, que eu usei em uma ação, que foi em relação a essa questão do tempo, que é um tempo que ele poderia estar gastando com qualquer outra coisa, porque é direito inclusive, dele. Não fazendo nada, inclusive, não fazendo nada. Mas a doutora Jordana citou a questão... produtivo, como diz ele, né? Ócio produtivo. A doutora Jordana citou a questão do lazer. E o juiz até acatou uma tese dessa minha em uma ação, que ele fala que foi um extravio de bagagem. A viagem era de 7 dias, era uma família. E ficou um dia com essa bagagem perdida. E o que o juiz entendeu? Que houve sim uma violação ali ao lazer daquela família. Porque por um dia eles tiveram que ficar correndo atrás. Exatamente. No aeroporto para tentar achar essa mala, ligação com companhia aérea. Então, esse um dia perdido de lazer... Porque imagina, você trabalha o ano inteiro para ter uma viagem com a sua família, para você ter ali o seu momento de lazer. Criar memórias. E isso foi prejudicado. Prejudicado por causa dessa falha de prestação de serviço. E ele citou isso. Você só tinha 7 dias. Então, você perdeu um dia do seu lazer para resolver um problema, causado pela companhia aérea. E outra coisa, essa questão a gente acha assim, perdi o tempo de lazer, coisa à toa, né? Não, é um direito seu, inclusive, trabalho o ano inteiro. Constitucionalmente previsto. Assim como
A gente tá falando da dignidade da pessoa humana. Ela tem direito ao lazer, ela Não é tem porque você direito tá ao viajando consumo. que você tá com tempo, a companhia Tá com aérea tempo pra às vezes perder? pensa Não, isso. entende? Então, assim... Não, mas você tá falando Nós isso é te- porque alguém já questionou, né? Alguém já disse, não, você tá viajando, é porque você tá com tempo. Mas não é assim, Por que mano. que eu vou te indenizar, né? É, você vai porque ficar lá à tá toa na fazendo praia, nada. tomando Você vai ficar lá cerveja, postando foto comendo camarão? Eu vou, ostentando nas redes sociais. É? Sim, porque o tempo é seu seu e você direito é usufrui seu. dele da forma como você bem entender. Inclusive, exercer o ócio É produtivo. esse negócio aí do ócio produtivo, tudo. Vamos dar os créditos, já deram, né? Do professor Marcos Capixaba. O tempo é algo irrecuperável. Sim. Né? Se você perdeu esse tempo, você não recupera esse tempo. Exatamente. Não importa se 1 hora, se um dia, uma semana, 6 meses, não interessa quanto tempo a Exatamente. pessoa levou para tentar resolver um problema que ela não deu causa. Uma E coisa é assim- eu resolver, Jordana, Ludmila, resolverem problemas que vocês concorreram para o problema. Mas se vocês não Exato. concorrem, vocês estão gastando tempo. E se ele é irrecuperável, daí vem a questão tem que ser compensado. da reparabilidade. É o tempo vital e existencial, nas palavras do professor Marcos Dessani. É um tempo que você não vai recuperar. É um dano extra patrimonial. E, inclusive, para além do tempo, você deixou de criar memórias com a sua família, com os filhos, né? Sim, No sendo até exemplo, mais emocional, né? Quanto vale Quanto vale? aquelas horas com a sua família, Por aquele exemplo, tempo que você no retirou. exemplo que a doutora trouxe aqui de uma viagem para Disney, né? Uma Uhum. viagem que a gente sabe que é o sonho de muitas famílias proporcionais para os filhos. Então, você perdeu ali um dia de parque ali, de diversões, deixou de Porque tem uma proporcionar para o programação filho. já paga, né? Dia 1, Exatamente, o tais passeios, passeio. né? Dia 2, tais passeios. Exato. Não, imagina também o Exatamente, transtorno pra você- criança. Nossa, o dia quando eu fui pra A Disney, viagem eu fiquei foi preso traumática. na aeronave. Foi, entende? Então, isso merece ser, sim, compensado. E só lembrando, Jordana, Ludmila, que vocês falaram do fortuito, né? Nem toda situação é responsabilidade da própria companhia. Às vezes, uma chuva forte, por exemplo, nossa cidade está sob fortes chuvas. É natural, e por questão de segurança, que o terminal, a torre de controle oriente a retardar o embarque, Exatamente. aliás, um pouso ou uma decolagem. Mas, de toda forma, existe a questão do fortuito interno e externo, não cabe aqui a gente explicar sobre isso, mas em todas essas situações, isso independe do querer do consumidor. Ele, ocorrendo fortuito interno ou externo, que é outro departamento, isso ocorre, isso independe da vontade do consumidor. Tudo foge do comando dele, da contribuição dele para o evento danoso. Então, muita atenção na hora de documentar também, identificar corretamente quais são os motivos que foram prestados pela companhia para ver se bate Sim. com a realidade. Até pra verificar se ela prestou, né, uma assistência ali. Porque o que Sem dúvida. muitas pessoas chegam a mim e falam, nossa, mas me trataram com descaso, sabe? Minha mala lá chegou quebrada. Tá, mas me trataram com descaso, falaram que eu que tinha que resolver. Então, muitas vezes, o que deixa a pessoa mais ferida é o descaso, é a falta de Exatamente. assistência, a falta de atenção com aquele passageiro que acabou ali de ter um problema por conta da falha da prestação de serviço. E no Brasil nós temos um problema sério, que é o oligopólio. E deveríamos ter dezenas e dezenas de empresas explorando pequenos trechos mais longos. Isso não acontece, nós Só sabemos. estão se infundindo. Nós estamos reféns de Naquele dia. quantas empresas estão operando aqui na prática, hein? Porque Vamos lá, vamos citar os nomes? A gente tem a Azul, Azul Tem e Gol Gol. estão juntas. né? Azul e Gol estão juntas. Que mais? A Latam, Latam, Voipés. a Voipés, que é a antiga Passaredo, né? O que nós temos aí? Se chegar no aeroporto hoje, você encontra lá 15 companhias distintas que não sejam do mesmo grupo. Exato. Igual nos Estados Unidos, você chega lá, muita, principalmente os trechos curtos, né, que eles falam. O trajeto curto, que tem mais empresas explorando. Então não tem. Então a gente fica refém de oligopólio. Né? O monopólio e o oligopólio são tão prejudiciais para o consumidor quanto qualquer outra coisa, qualquer outra situação. Ou como não existia um serviço adequado. Então é uma crítica que se faz também a necessidade da quebra e abertura desse mercado para que mais empresas explorem, mantenham um nível de qualidade, para que o preço final também seja acessível a mais pessoas, né? Não que o consumidor vai abrir mão de segurança, pontualidade e conforto para ter um bilhete aéreo mais barato. Não, ninguém quer isso. Nós queremos segurança, conforto, confiança no serviço, com uma tarifa, um cálculo de uma tarifa que seja justo. Sem as sacanagens das tarifas aeroportuárias de infraero, sem as sacanagens também dos custos de tudo
que se existe, se cobra dentro de um aeroporto, né? Tudo é superfaturado, tudo isso vale na hora de fazer, você dá o grito. Nós estamos aqui para defender você, consumidor. Enquanto tiver um consumidor lesado, sacaneado, humilhado, o Reclame Já estará debruçando e denunciando esse tipo de situação. Giro aqui para encerrar, né, Ludmila? Vocês gostaram? Porque se eu fosse vocês, eu já guardava esse link. Se você tiver qualquer problema no aeroporto, já acessa e verifica o que você tem que fazer nessas situações. Faz aquele resumão, então. O tweet de 1 minutinho, resumão do consumidor que chegou lá e perdeu o voo. Vamos lá. Perdeu o voo, busque informações junto à companhia aérea, veja se você vai ser realocado, ou se você prefere o reembolso, ou executar o serviço por outro transporte, o ônibus, ou locar um veículo, o que ficar melhor para você, consumidor. Jordana, rapidinho. E nesse caso também, vai que eles negam tudo isso ali no guichê do aeroporto, a questão da assistência material no local, né? Inclusive, Dá para... Existe uma falha na prestação do serviço, talvez até uma publicidade enganosa, não sei, se oferece, propõe algo e não cumpre, é oferta enganosa, não sei. Será que cabe até polícia no aeroporto? com certeza, se houver descumprimento, nós estaremos diante de crimes praticados contra a relação de consumo. E cabe sim esse policiamento, né? Essa questão, esse acompanhamento. Então, o consumidor pode sim acionar a delegacia do consumidor. Olhando para aquela câmera, então, manda aquela dica valiosa, aquilo que passou, que nós deixamos escapar, mas que você ainda queira e deseje mandar para o consumidor, para que ele seja soberano. Olhando para aquela câmera, ela, Jordana Lamonier, nossa especialista aqui, vai mandar um recado para você, consumidor, que está cansado de ser humilhado nos terminais aeroportuários. Bom, como eu disse, né, no início da nossa conversa, o consumidor bem informado, ele não é passado para trás. Então, busque sempre estar informado, estar atento aos seus direitos. Nós trouxemos aqui dicas valiosíssimas relacionadas ao transporte aéreo, aos direitos do passageiro aéreo. Mas, acima de tudo, conte sempre com um advogado consumerista de sua confiança para que lhe auxilie durante esse processo, preste as informações adequadas, necessárias, caso você seja compelido, né, ou tenha o seu direito violado pelo transportador aéreo. Sua vez, Ludmila, olhando para aquela câmera também, para o espectador, o ouvinte do Reclame Já. Manda aquele recadinho. Eu acredito que foram dadas dicas valiosas aqui hoje. Mas lembre-se sempre que se você vivenciar alguma situação atípica dentro do aeroporto, busque ali fazer provas, preencha os relatórios exigidos pela companhia aérea, entre em contato através de ligação, anote os protocolos. Então, sempre busque estar munido das ferramentas necessárias caso você precise buscar aí fazer uma reclamação através de consumidor.gov, Procon ou até uma judicialização. E lembrando também da importância de procurar um advogado especialista nessa área. E peço também você que gostou desse conteúdo, que siga o nosso canal também no Instagram. Nós sempre estamos postando diversas dicas lá para você, através do canal do consumidor. E também se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado assim que forem lançados novos vídeos relacionados ao direito do consumidor. Lembrando que a nossa bancada é sempre rotativa, o conteúdo vai ao ar sempre nesse horário, às quartas-feiras, 19 horas, conteúdo inédito. O canal de cortes também, Cortes Reclame Já, você pode se inscrever no canal e acompanhar trechos também dos melhores momentos, das melhores falas e até dos erros de gravação, né, dos deboches, das coisas que deram errada na gravação. Você vai acompanhar lá no canal de corte também. O canal Reclame Já tem essa missão e essa vocação, e ele foi interrompido, né, Jordana? Na época da pandemia, tivemos de fazer lives pelo Instagram. Exatamente. Atrasamos o conteúdo presencial. Mas inclusive, eu deixo aqui registrado que a minha primeira live foi pelo Reclame foi a primeira Já, live, convite do Dr. Helder. 2020. Primeira live da minha vida. Olha aí. O Reclame Já abrindo portas, crias, né? Abrindo portas. Então vocês devem, para mim devem, né? Porque eu tô abrindo portas aqui para muita gente. Né? Tô introduzindo vocês no mundo aí do audiovisual e tudo. É então, verdade. Essa é a vocação do canal, é deixar você informado e para tomar a melhor decisão, ser um consumidor soberano. Como disse a Ludmila, se você gostou desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder as próximas estreias, as próximas lives e nos ajude no fortalecimento para que o canal Reclame Já seja o maior em Goiânia, depois no estado de Goiás e atinja o maior número de telas no Brasil.
Você está no Reclame Já. Meu nome é Elder Leite. Obrigado pela sua presença. Reclame Já, o canal do consumidor. Reclame.